Pegando aqui no tema que nós trazemos hoje, tem que ver com, portanto, as cerimónias ou as comemorações do Dia do Alcindo, portanto, no passado sábado, e a contestação que surgiu em peso da régua ao primeiro-ministro António Costa com a exibição de cartazes que o primeiro-ministro classificou como um pouco racistas e para mim começa logo aqui um problema, não é? Nestas nossas conversas, porque esta tentativa, não é, de criar aqui uma gradação, portanto, é um pouco racista, para mim não existe um pouco racista, é racista ponto, depois podemos discutir o impacto dos diferentes atos racistas, das diferentes atitudes racistas, que naturalmente são diferentes. É diferente eu matar alguém, tirar uma vida, não é? Por motivação racial, ou insultar alguém com um cartaz. A dimensão do impacto, do efeito, é diferente, sem dúvida. Agora, um pouco racista é algo, é uma terminologia com a qual eu tenho alguma dificuldade de me relacionar. Portanto, é racista, ponto. Os cartazes são racistas, são. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Nos últimos dias surgiu uma discussão na praça pública portuguesa, como também é muito useira e vezeira nestas reflexões. Porquê? Porque nós vivemos num país que considera que a questão racial está associada à opinião, no sentido de eu discordo que seja, tu achas que é e pronto, ficamos nisso. É a tua opinião, é a minha opinião. Para mim não é racismo e não há aqui um reconhecimento do que é, de que existe e dessa dimensão estrutural que estávamos aqui a trazer há pouco. Este, para mim, é o problema central. Portanto, esta deslegitimação da fala da pessoa racializada, de quem sofre a violência e que a classifica como sendo racista, e do outro lado é comum, normalmente é a prática, surgirem essas vozes dizendo que não, que há aqui um exagero e que pode ser grosseiro, que é um ato de humilhação, que é de muito mau gosto, mas calma, racismo não. E esta, obviamente, foi uma das... Não foi, portanto, todas as pessoas que se pronunciaram não se pronunciaram neste sentido, mas foi um sentido de opinião muito acentuado ao longo dos últimos dias, portanto, que António Costa utilizou aqui de uma estratégia de marketing para desviar as atenções, para colocar o foco numa questão lateral, portanto, gritando racismo, como se alguma vez nas nossas vidas gritar racismo nos trouxesse algum tipo de benefício, não é? Eu acho fantástica esta argumentação do ele disse racismo para se safar, ou ele utiliza o racismo para se safar, como se o racismo nos defendesse de alguma coisa. Portanto, esse também é um aspecto que eu acho curioso, que não me surpreende, mas que acho que é curioso de assinalar aqui na argumentação que é feita para contestar, portanto, a conotação racista do cartaz, sendo que é muito importante trazer aqui a comparação em termos de protesto contra o governo. Portanto, isto aqui, estamos a falar de professores, portanto, este enquadramento que eu não dei no início, estamos a falar de professores que, aproveitando essa tal presença do primeiro-ministro em peso da régua, decidiram se manifestar e, portanto, expressar o seu descontentamento em relação a todas as negociações que estão a acontecer já há meses sobre a sua situação, sobre a carreira docente, aproveitaram esse momento para manifestar o seu protesto, que tem o direito de o fazer, como é óbvio, vivemos numa democracia, mas e depois observemos de que forma é que contestam a figura do Ministro da Educação, o João Costa, e de que forma é que o fazem em relação ao Primeiro-Ministro, não nos esquecendo também que no dia da manifestação da vida justa, em que também houve um protesto dos professores, os mesmos cartazes foram exibidos, portanto, as mesmas figuras de António Costa transfigurado como um porco, não é?
portanto, animalizado, desumanizado. Essa imagem já tinha circulado com, com palavras em crioulo, não é? Oraribai, não é? Que na altura, até lembro perfeitamente da Ana Isabela Amaral, que foi uma das pessoas que partilhou justamente esses cartazes, e da leitura que nós fazemos, não é? O que é que está ali, porque é associar a imagem do primeiro-ministro, primeiro a um porco, que é uma coisa que não se faz nos cartazes dos outros políticos, que também estão a ser visados. Os outros políticos continuam, mantêm as suas feições humanas. Porque é que a caricatura, o retrato que é trazido do primeiro-ministro é animal, por um lado, e depois com um exagero daqueles que são os seus traços físicos, não é? Esta questão de carregar nos lábios, de tornar a figura, de facto, o mais animalesca possível. E isto é feito, portanto, foi feito numa fase inicial com os dizeres em crioulo, que nós podemos perfeitamente traduzir como preto vai para a tua terra, não é? É um bocado, olha, vamos falar na tua língua para ver se tu entendes. A tua língua não é o português, esta questão do vamos te retirar deste lugar, que é sempre uma estratégia que é utilizada. E isto esteve presente, tudo isto está presente nesta contestação a António Costa. E também aqui, também acho que é bastante revelador de como os mídia contribuem para estas polarizações e para a falta de um diálogo construtivo sobre estas questões, é justamente irem pegar em cartunistas, portanto foram falar com uma série de pessoas que estão na área do cartoon, que eu acho que não é sequer comparável e que não se deve trazer para esta discussão, mas enfim, haja criatividade para ver de que forma é que estas pessoas que estão neste setor olham para este cartaz. Portanto, e aqui houve o reconhecimento de que é um cartaz de profundo mau gosto, mas, mais uma vez, esta questão de o António Costa não tem razão ao dizer que é racismo. Portanto, ele, pessoa racializada, não tem razão. As outras pessoas brancas, que foram as que foram ouvidas para estes artigos que eu estive a ler ao longo da semana, portanto, estas pessoas brancas são chamadas a produzir opinião sobre o que é racismo ou não é racismo. O António Costa produziu, enquanto pessoa racializada, que é bastante criticável a vários níveis sobre os posicionamentos que tem em relação à luta antirracista, nomeadamente a comparação que fez em tempos numa entrevista entre Mamadou Ba, colocando no mesmo saco que o André Ventura. Portanto, ele fez isto para mim é indefensável, mas isto não dá o direito a ninguém, e isto não lhe retira o direito de ver e reconhecer racismo. Espero é que, a partir também deste episódio, ele perceba que as ferramentas de que dispomos para combater, portanto, fenómenos desta natureza, episódios deste tipo, são insuficientes. Portanto, como é que nós contestamos isto? Porque, e também em relação a este episódio, foi ouvido o bastonário da Ordem dos Advogados, que disse aquilo que também não surpreende ninguém, que não há aqui matéria, não é? Matéria que seja fundamento para a apresentação de uma queixa. Mas, portanto, sublinhando, para mim não há dúvidas nenhumas sobre, obviamente, o teor racista deste cartaz, e acho inacreditável que esteja a existir tanta discussão sobre o assunto de forma enviesada, que inclusivamente se vá perguntar ao autor se tinha essa intenção. Obviamente o autor diz que não, mas estou-me a borrifar para a intenção, o que interessa é depois o impacto que aquilo gera. Trazendo aqui na questão do impacto, também acho muito revelador, se formos ver as imagens, o como a mulher, a esposa de António Costa, ficou incomodada. Portanto, porquê? Porque, obviamente, há todo um pacote que se carrega quando se é uma pessoa racializada. E estes episódios ativam uma série de outras situações que já foram vividas. E este incómodo que ficou visível na esposa do primeiro-ministro e no próprio primeiro-ministro não começou ali. Eu lamento é que essa consciência não se reflita e depois em políticas públicas, em instrumentos que permitam um combate efetivo ao racismo, à xenofobia, todas as formas de discriminação. E, enfim... Eu só queria
acrescentar mais uma coisa. Pronto, tu referenciaste esta questão, pronto, foi algo que eu tenho, que eu me debrucei, que tem um pouco também a ver com o facto de o António Costa, e isto sem colocando a questão de que, sem dúvida, os cartazes são racistas, e quem diz que não são sempre os mesmos, e já esperamos que as pessoas venham sempre dizer que não é racista. Aliás, até no caso do Bruno de Candé, essas pessoas também ao princípio acabaram por dizer que, começaram por dizer que não era racismo. Mas eu vejo isto também naquela perspectiva vinda de uma pessoa que foi agredida, não é? E essa é a mesma pessoa que coloca, não é, na mesma balança um antirracista como o Mamadou Ba e um assumidamente racista como o líder do partido de extrema-direita. E na altura o Mamadou trouxe uma frase que dizia em responsabilidade em relação ao dito pelo Costa, que é irresponsabilidade e uma inaceitável falta de coragem política perante a ameaça racista e fascista. Ou seja, esta falta de coragem, né, pois eu quase que poderia adicioná-lo a um certo calculismo e também uma certa falta de respeito e sensibilidade para usar esta questão quando diariamente há muitas pessoas que sofrem e lutam contra o racismo e ele sendo um líder político que pouco tem feito por essa questão. Ou seja, há 3 semanas atrás, ou há 4, ou há um mês, ou há um ano, existiram questões que levavam a que ele também se chegasse à frente condenando o racismo, e isso muitas vezes não acontece. Pronto, só queria colocar esta mais... Não é preciso ir tão longe, nós temos um observatório que não tem uma pessoa racializada, não é? Um observatório do racismo e da xenofobia que é liderado por 3 pessoas brancas, ou pelo menos as únicas pessoas que nós conhecemos que integram a equipa são pessoas brancas sem qualquer tipo de currículo nesta área. Portanto, este é o estado da arte, não é? Neste país. E temos um plano, não é? Plano que foi apresentado há coisa de um ano e que continua... Não se fala nesse plano. Quer dizer, a única coisa que fizeram foi apresentar este tal observatório, mas o plano ficou no espaço aéreo, não sei onde é que está esse plano, não se fala desse plano. Se calhar seria uma boa oportunidade para ele, sem dúvida, tomar uma atitude política de vamos para a frente com este plano, porque cada vez mais estamos a ter este tipo de atitudes que agora também ele sofreu na pele, não é? E eu gostava também daqui de trazer aqui uma nota em relação ao espaço mediático, não é? Que é muito revelador da manipulação e daquilo que os mídias, desta concertação mediática para escolher aquilo que marca a agenda e para deixar de fora uma série de outras questões. É como o racismo é sempre discutível, não é? Então podemos trazer e vamos trazer porque há aqui uma narrativa que vai deslegitimar a acusação que está a ser feita, mas e depois, em relação a aquelas declarações do Presidente da República sobre a possibilidade, a abertura aqui de um espaço para um pedido de desculpas sobre o passado, não é? Sobre o passado escravocrata do país, isso não teve qualquer tipo de repercussão mediática em Portugal, não é? Portanto, questões factuais nós não vamos sequer discutir, não abrimos essa porta, não queremos reconhecer nada. Agora, esta do racismo, como não é reconhecido como um facto sequer, não é? Como é uma opinião, como é discutível, podemos trazer e podemos navegar aqui nesta polarização, porque dá engagement, não é? Há uma série de reações, há likes, dislikes, há discurso de ódio e tudo isso contribui para elevar às audiências, mesmo que sejam audiências profundamente tóxicas. Isso é muito preocupante do meu ponto de vista. Com Paco, é a tua altura de comentar. Sim.
Eu estava à espera para poder avançar. Sinceramente, eu acho que essa situação é extremamente importante enquanto antirracistas. Denunciamos essa situação, mas fazer uma denúncia crítica, construtiva. Porque é o mesmo primeiro-ministro que falou, parece há 1 ano ou 2 anos, 2 anos, de que não existe racismo em Portugal não é um Estado racista, e fez uma comparação de Mamadou Ba e o líder do Chega. Então, essa comparação é tipo suavizar ou higienizar o racismo em Portugal. Mas nós não temos que deixar ser levado por ódio ou pela afirmação ou fala do Costa. Nós temos que ter a capacidade de fazer uma autorreflexão e saber que nós estamos a fazer uma luta. Mesmo a burguesia, na verdade, sofre opressão, mas não sofre exploração. Neste caso, Costa sofre só opressão e não sofre ainda exploração. Imagina uma pessoa negra dos bairros sociais, uma pessoa negra que sem um estatuto social, podemos dizer que sofre opressão e sofre exploração ao mesmo tempo. E Costa sofre um ato racista através de uma caricatura. Imagina uma pessoa que sofre um ato racista através de balas reais. Balas reais.